1975, nascia a Cediza. Uma visão ousada de dois irmãos determinados a transformar o setor de aço no Brasil. De um pequeno armazém em Colatina, Espírito Santo, a Cediza cresceu e se tornou um pilar de inovação e confiança, sempre guiada por valores familiares sólidos. Ao longo dos anos, enfrentamos desafios, superamos crises e celebramos vitórias, sempre com o olhar firme no futuro e a missão de transformar o aço em soluções. Hoje, ao celebrarmos 50 anos de história, relembramos nossa trajetória de conquistas e renovamos nosso compromisso com a excelência. Convidamos você a embarcar nesta jornada conosco, conhecendo pessoas e as histórias que fizeram da Cediza o que ela é hoje. A história da Cediza começou antes mesmo de sua fundação oficial. Inspirados pelo espírito empreendedor de seu pai, Cláudio Honor e José Dalla Bernardina deram os primeiros passos em um mercado ainda pouco explorado no Espírito Santo. O meu pai sempre teve uma visão futurística, né? Ele nunca pensou nele, ele pensou sempre na família. Foi um passo a passo de aprendizado ao longo desse tempo que nos deu aí uma bagagem muito boa para podermos conduzir aquilo que o meu pai José e meu tio Cláudio construíram ao longo desse tempo, né? As duas mãos que levaram a esse sucesso aí, a pedra fundamental foi colocado lá há 50 anos atrás. Essa necessidade que a gente via, não só de ampliação, mas de processamento do aço. E lembrar o seguinte, que a empresa se desenvolveu nesse tempo todo e o que nos dá uma satisfação muito grande é que a empresa não cresceu sozinha. As pessoas que fizeram parte disso, também elas se desenvolveram, então isso nos orgulha muito ver a nossa trajetória, de onde partimos e aonde a gente quer chegar. O marcante que ficou foi exatamente o estágio de mudança de Irmãos Dalla Cediza. Atuávamos com estoque de vergalhão para a construção civil, por exemplo, no meio da rua. Da mesma forma que nós tivemos responsabilidade em receber isso e levar isso à frente, eles também têm essa responsabilidade que nós estamos transmitindo. Tá? Então, é uma herança, não é só herança que a gente fala de patrimônio, é herança de cultura. Com determinação e visão estratégica, a Cediza expandiu suas operações e cada nova unidade representa um passo em direção à consolidação de sua presença no mercado. Primeiro é um orgulho chegar até aqui, ter uma empresa de 50 anos, com a integridade, com esse reconhecimento de ser uma empresa confiável. Isso aí é um legado que fica. No final dos anos 70, como o segmento nosso de aço tinha crescido muito, nós ficamos com as instalações que não suportavam mais o nosso crescimento. Então foi feito esse projeto da Cediza, onde possibilitou que a empresa pudesse crescer significativamente no início dos anos 80 até os dias de hoje. E uma coisa assim, muito importante que a gente observa ao longo do tempo é a credibilidade da marca, a credibilidade da empresa. Então, em honrar, é uma empresa que, ao longo do tempo, ela sempre honrou os seus compromissos, ela preza pela qualidade do produto, preza pelo respeito ao cliente, e isso tudo faz com que a empresa cresça também nessa credibilidade no mercado. Agora, depois de 2017, nós iniciamos um projeto de expansão nacional, onde a Cediza hoje ela atende todo o Brasil. A inovação sempre esteve no coração da Cediza. Desde a implementação de tecnologias de ponta, a empresa se adapta continuamente às demandas de um mundo em constante mudança. Isso culminou com chegar onde a gente chegou, né? A gente está construindo uma planta nova agora. Achei um ponto muito legal, né? 50 anos indo para uma planta nova,
E esse desafio de sucessão, não só sucessão familiar, mas assim, de sucessão na empresa, né? De pensar a empresa passando a bola para as novas gerações. O que é legal, né? De você fazer essa transição com a participação dos dois, cada um contribuindo com o que tem de melhor. A Cediza sempre foi uma distribuidora de produtos siderúrgicos, né? Então, à medida que as demandas iam chegando, a gente ia buscando formas de dar a solução. No começo, fazia as coisas à mão, né? O soldador na mão ali, depois fomos comprando equipamentos que davam mais produtividade, até a gente chegar no ápice, que é uma máquina italiana, super moderna, que faz viga soldado. Um marco muito importante para qualquer empresa familiar é completar meio século, né? 50 anos. Isso depende muito de inovação, tá? O ponto principal é a coragem dos acionistas de se adaptar ao que está acontecendo no momento. O grande objetivo nosso na empresa é fazer com que ela continue existindo. E, para isso, a gente tem que passar muito bem o bastão para quem está na frente. Até um período que eu acho que foi em meados da década passada, que a gente, de fato, começou a se enxergar como indústria e começou a pensar em inovação, em novos processos de uma forma um pouco mais estruturada e que isso foi para o nosso planejamento estratégico, colocando metas de médio e longo prazo, sabe? Eu acho que a gente tem que lembrar das pessoas que trouxeram a empresa até aqui. A fala é uma homenagem às pessoas que já passaram pela Cediza e que contribuíram para a gente chegar onde que a gente está. Na Cediza, a força está na união. Os valores familiares não apenas moldaram a cultura interna, mas também estabeleceram um padrão de integridade e compromisso com todos os stakeholders. Eu percebo assim um respeito imenso pelo outro, né, pelo ser humano. Eu percebo muita integridade, muita transparência, muito trabalho duro. Cuidamos das pessoas e a gente pode vivenciar isso no dia a dia. A Cediza, ela é construída, ela é moldada e ela tem hoje a grandeza que ela tem porque nós cuidamos das pessoas, valorizamos os nossos colaboradores. Por a gente sempre ter tido membros da família na empresa, seja na gestão, enfim, acredito muito que isso tenha perenizado. Esses princípios que eles, desde lá de trás, nos ensinaram, que isso passou ao longo das gerações. E não só isso, eu acho que a gente conseguiu pessoas que vestissem a camisa da empresa desde o começo, que trouxeram junto também isso para os dias atuais. Então a gente vê que não são poucas pessoas que têm 20, 30, 40 anos de empresa, não é um gato pingado aqui ou ali que você acha, são muitas pessoas, né? Então eu acho que isso contribuiu também bastante para a gente continuar com o legado que eles deixaram lá atrás, né? É claro que a gente tem uma busca pelo resultado, pelas metas que a gente define, que a gente traça todo início de ano, sempre andando junto, pessoas com empresa, com resultado, sempre criando essa união. A cultura come a estratégia no café da manhã. Você pode ter qualquer estratégia. Se você não tiver uma cultura sólida, que você realmente acredite, não adianta nada, não vai para frente a empresa. A paixão pelo negócio, paixão por empreender, o respeito pelas pessoas, nos deixado um legado de muita união, de muita força familiar, de um alicerce da família, pilar da família muito concretizado, né? Um dos nossos valores, assim, de como que a gente passa isso, é pelo exemplo. Eu acredito muito que a gente tem muitos bons exemplos aqui na empresa e volto a falar não só da família, esses valores que eu falei de trabalho, de transparência, de honestidade, de integridade, é assim, tá totalmente no dia a dia deles e não é só falar, né? É realmente fazer e ser. Nossa família, ela tem uma característica muito legal, que assim, toda semana, todo domingo a gente tá junto, tá se encontrando. A gente tem uma base muito forte dessa união, que isso foi passado de geração a geração. Então, quando meu avô, o seu Cláudio e o seu José, eles iniciaram essa história, a família estava sempre em primeiro plano. Talvez essa palavra seja gratidão mesmo de fazer parte da empresa, né? Sendo da família, fazer parte da empresa, porque eu até me emociono
Poxa, meu avô e meu tio-avô, né, que construíram isso, você vê que tá... Meus primos, meus sobrinhos, né, da 4ª geração, a mais velha tem 16 anos já, então a empresa chegando já na 4ª geração, você vê os dados aí dizendo que nem 10% chega, né, na 3ª, então é muito bacana, assim, fazer parte disso, sabe? Então eu me sinto muito honrada. Que a gente possa ter essa mesma trajetória, sucesso e união para os próximos 50 anos. Fazer isso ter continuidade ainda maior, né? Uma responsabilidade muito grande, mas ao mesmo tempo tem um propósito por trás, então parece que o caminho se torna não mais fácil, mas talvez mais claro, sabe? Além do aço, a Cediza constrói legados. Seu impacto social é sentido nas comunidades onde atua, através de projetos que promovem desenvolvimento e bem-estar. Quando você está numa organização que te permite ter um norte, como eu tive essa oportunidade de ter quando eu comecei a trabalhar na Cediza. Você, com essa confiança demonstrada em você, você passa isso também para a sua família, passa isso até para a sua vizinhança. Eu fico muito feliz em dizer que nós temos aí um número significativo de funcionários aqui dentro que foram influenciados por isso e que eu tive a oportunidade de convidá-los para vir para cá. Então aí entra uma coisa que eu considero natural, que é uma reciprocidade, porque os empregados também percebem isto e criam, né, esse compromisso. Eu gosto de vender a Cediza, né, para as pessoas e tudo mais. Olhando para o futuro, a Cediza continua a expandir suas fronteiras, impulsionada por inovação e uma visão clara de crescimento sustentável. Novos projetos e plantas são apenas o começo de um novo capítulo. Eu ao longo da construção ali da obra, né? Uma vez por mês, assim, mais ou menos, eu ia lá com meu avô, que é o fundador da empresa, e dá uma satisfação muito grande de estar vendo a visão dele se concretizando, sabe? Se realizando. Pô, ele comprou o terreno onde a gente está indo se instalar já faz 15, 20 anos já. Isso ele pensando já tendo essa visão, sabe, de longo prazo, que é uma coisa que para mim sempre foi muito presente neles, nos fundadores, né? Então tá tendo essa oportunidade tanto de materializar, né, essa visão. A gente aprende, né, vendo como que as pessoas se comportam e como a gente deve se comportar para levar o nosso legado para frente. Então, realmente, quando a gente fala dos irmãos, a gente fala com muito orgulho e eu tenho certeza que a geração que está vindo também vai ter essa pegada. Então, assim, eu acho que essa mudança para Planta Nova, eu acho que é uma consolidação dessa visão da Cediza agora como uma indústria. E a gente poder ter pensado ela desde o início como uma indústria e olhando sobre o ponto de vista de eficiência operacional e já pensando os próximos investimentos também, as próximas ampliações, de forma a fazer isso mantendo a eficiência operacional, uma virada de chave que eu tenho certeza que vai levar a gente para um caminho de muito crescimento e oportunidades. Os planos da Nova Planta, primeiro, é a gente maturar os investimentos que estão feitos, né? Então, vai dar a possibilidade da gente crescer. Então, a gente tem um exercício muito forte para os próximos anos de consolidar esse investimento, transformando isso em mais crescimento da empresa e mais colaboradores para a gente poder cumprir as metas e os objetivos que a gente está traçando. Se olhar na história, guardar as proporções, a gente está saindo de um salto como foi dado no final dos anos 70. A jornada da Cediza é uma prova de que, com dedicação e inovação, o futuro se constrói todos os dias. Agradecemos a todos que fizeram parte dessa história de sucesso e convidamos você a continuar conosco nos próximos 50 anos. Não por imposição, mas por trabalho, determinação, confiança
e força. E a disposição é levar ela para um outro patamar, levar ela através do tempo e através das gerações. É muito satisfatório, sabe? Ir lá com ele e escutar as histórias dele, de quando eles compraram o terreno e como que eles estavam imaginando as coisas, sabe? É muito satisfatório. E significa essa responsabilidade, né? Tá dando essa continuidade e fazer os próximos 50 serem tão prósperos como foram os últimos, né? 50 anos de força e 50 anos de evolução. Cediza, 50 anos de força, 50 anos de evolução.